Olá pessoal do canal Cítica, vamos aqui mais para um outro vídeo aqui, questão, certo? Estou um pouco cansado aí e tal, já como eu já disse. Mas vamos lá, hoje vamos estar falando um pouco aqui sobre a história da química, mais uma vez, relativo à Idade Média e à Idade Moderna, certo? Aqui nós vamos falar um pouco sobre esse desenvolvimento da química na nossa sociedade contemporânea. E vamos lá, se inscreva aí no canal, aperte no sininho, aperte no joinha e também no comentário e faça as suas sugestões, certo? Nós temos videoaulas aqui também de história, de geografia, de biologia, de sociologia, de filosofia e também de literatura. Se vocês quiserem, vocês podem estar pedindo aí algum tema específico que vocês estejam querendo. Faço mais um vídeo relativo a alguns outros princípios, algumas coisas relativas que são importantes, e depois a gente começa a entrar de fato em algumas questões que são muito pertinentes em concursos públicos. Não vou focar se fosse aqui uma escola, de fato, né? Embora a gente vá fazer isso a longo prazo, nós vamos começar de fato entrando nos concursos públicos, porque é uma das coisas mais interessantes até para mim, que pretendo prestar aí concursos públicos, como eu já disse antes. Então, vamos lá, pessoal. Em questão às aulas anteriores, vocês podem ver aí as duas no canal, relativos a o que é a biologia e alguns dos seus princípios, né? Vamos dizer assim, aonde ela vai ter a sua conectividade com algumas outras ciências e algumas das suas complexidades. E também expliquei, né, que ela é uma ciência da natureza, as suas diversificações e algumas das suas semelhanças com outras ciências da natureza e algumas divergências em relação às ciências humanas, certo? Então, basicamente isso que eu queria passar para vocês, certo? Na aula anterior, falei um pouco sobre a pré-história, falei um pouco sobre as idades dos metais, falei um pouco sobre o desenvolvimento na história antiga e do quão importante é a Grécia para a história da química, certo? Temos ali também outras civilizações, como mesopotâmicos, como egípcios, também nesse grau de importância, vocês podem ver lá na outra videoaula, mas em questão é bom que depois ali da modernidade, né, na época contemporânea, é que vai começar esse brilhantismo a crescer até como era a Grécia Antiga, mas agora de uma forma um pouco mais sistematizada. Me desculpa aí, eu bocejei aqui. Mas é isso aí, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a Idade Média. Então, depois que acontece aqueles problemas todos com a Roma acaba perdendo muito do seu poderio, de tanto militar como administrativo, quando ele acabou crescendo muito, né? Lembre-se aqui que a gente acabou de falar de Grécia, mas Roma também existiu. Existiu esse período onde a Grécia foi conquistada pela Roma, mas, como eu já disse, acho que em videoaulas, em relação aos temas de geografia e de história, acho que foi os dois, não me lembro, eles não desenvolveram muito bem essas áreas, assim como várias outras, e deixaram muito para trás esses desenvolvimentos, né? Acho que na biologia também eu falei isso, vocês podem ver lá também, onde a Roma ela se focou muito mais e as ideias militares do que simplesmente ao estudo ligado à ideia da química, né? Eles pecaram muito em abandonar isso, mas acontece aqui que nós temos aquela divisão, né, dos conhecimentos e acabou acontecendo que, né, invasões bárbaras depois que o Império rachou por causa da parte administrativa que não deu conta, e depois de um certo tempo ali o pessoal começou a adotar o cristianismo, né, por si só, e começaram a construir uma civilização diferenciada nos padrões romanos, adotando um novo método agora que seria o feudalismo, que começaria ali a reger as coisas. Nesta época, a química estaria viva dentro da Europa? Bem, ela não tinha ali uma ideia tão simplesmente ligada à química. Se tinha alguns conhecimentos de princípios meio que químicos que faziam ali flertes com física e com princípios, mas isso aí na Alta Idade Média foi uma coisa que não foi nada
explorado assim de fato para a gente poder falar, meu Deus, tem alguma coisa bem escrita a respeito desses desenvolvimentos. Talvez tenha, não sei, né? Se você achar aí, compartilhe conosco, mas é uma época que não tem basicamente nada relativo a este ponto. O pessoal discutia muito mais teologia, filosofia e alguns outros preceitos de ciências um pouco mais complexas, até na época da escolástica, antes da peste negra, mas essa época o pessoal, eles discutiam também adotando alguns métodos de análise que seria um pouco confuso para os dias atuais, né? Misturando várias ciências mais do que nos dias atuais. Geralmente a gente tem que fazer uma pesquisa, a gente pega mais de uma ciência, né? Mas o que acontece aqui é que ela acaba pegando muitas ciências mesmo para análise destes princípios. Mas o que acontece aqui é que temos uma outra civilização que vai preencher esse espaço. Esses seriam os árabes. Os árabes têm uma certa importância grandiosa para o desenvolvimento da biologia, da medicina, da química e também, de certa forma, da física no período de ouro dos árabes. Então, naquela época da Baixa Idade Média, o pessoal tinha até um pouco desse brilhantismo ali no final da Alta Idade Média também, mas depois, com o tempo, isso acabou sendo apagado do histórico deles depois de um tempo. E acabou que a Europa, no seu renascimento, começou a adotar posturas novas perante as ciências em geral, tanto as humanas quanto as biológicas. Mas a gente percebe ali que depois de muito tempo mesmo, é que elas começaram a adotar modelos um pouco mais sistematizados, ali para o século 18, 19 e 20, mas principalmente 19 e 20 foram a época de desenvolvimento frenético da química, da física, da matemática e de outras ciências como um todo. Mas o que acontece aqui é que eles deixaram vários desses conhecimentos para a gente. Eles trabalharam sobre ideias, né, do ácido nítrico e também aperfeiçoaram a destilação, que foi levado depois posteriormente para a Europa. Então você tem ali também, do final da Idade Média para o Renascimento, ideias de uso de destilação simples, destilação fracionada. É uma coisa muito interessante, questão que temos que observar aqui, certo? Então eles muito entendiam daqueles conhecimentos químicos antigos da Grécia também e desenvolveram alguns conhecimentos próprios. A Europa adotou todos esses princípios e adotou também numerosos termos que vinham dos preceitos islâmicos. Alguns desses elementos químicos foram colocados com nomes químicos, né? Eles fizeram essas nomenclaturas para, por exemplo, a astronomia, para algumas partes da botânica, para alguns dos nossos alimentos e também para alguns elementos da tabela periódica, como por exemplo a gente tem o álcali, certo? Então seria basicamente isso que deveria passar aqui para vocês sobre a Idade Média, bem curtinho até, né? Então a gente acaba colocando alguma coisa a mais que interessante, porque é muito curto mesmo. Agora vamos para a Idade Moderna. Uma coisa muito interessante que temos que entender aqui é que essa época ela tem diferentes delimitações. Assim como a Idade Média, alguns colocam ali no século V, né? O início ou o início lá para o século 8 ou 9, e o final geralmente está entre 1453 até 1492, mas em geral aqui a gente pode colocar 1453 ou 1492 para o início da Idade Moderna, e o final geralmente sempre é a mesma data, né? Essa tá pré-determinado que seria ideia de 1789, Revolução Francesa. Nesta época aqui desses séculos, houve um desenvolvimento muito interessante. 16, nós temos aí, por exemplo, Paracelso, através da sua prática da medicina e suas investigações sobre os medicamentos, uma ideia de conhecimento da iatroquímica, que mistura aí as ideias farmacológicas, esse experimentação que seria dado ali com o tempo, certo? Aí a gente vai para o século XVII.
filósofo, mexia com as forças dessas partículas compatíveis com as forças da gravitação, se entendia também pessoas que mexiam com alquimia, e eles também procuravam essa pedra filosofal, eles que são muito utilizados, né? Vamos lá. Próximo passo aqui já começa a haver, de fato, um envolvimento, uma seriedade maior dos conhecimentos da química. Aqui acaba surgindo as ideias de conhecimentos do que seria uma iatroquímica, vamos dizer assim, mais sistematizadas, mais abertas para a química de fato. Então aqui começa a nascer ideias de um método científico da química, uma química um pouco mais cética, através desses princípios que eu falei, acho que foi na primeira aula, através de uma observação, de uma hipótese, de leis, experimentação e de teorias. Vai ser todos esses sentidos aí que vão ser procurados para entender essas substâncias, esses elementos químicos em geral. Agora vamos para George Estenstall. Ele é um dos últimos, vamos dizer assim, que tem mais área de pseudociência, porque ele traz uma teoria do flogistismo, que seria um princípio lógico formador ali das coisas, que seria mais ou menos como o ar. Ele não dá para você explicar assim como todo, e os químicos em geral da época, na verdade os cientistas assim, generalistas, polímatas da época, começaram a olhar para aquilo e não viam muito sentido no que ele falava, mas ele foi também importante para levar a ciência moderna. Aí a gente chega aqui num dos últimos interessantes de ser abordado aqui no canal, antes de irmos para a Idade Contemporânea, que é o século XVIII. Surgir a química de fato. Se descobre o oxigênio, né, por Schilly e por Stensler. A gente também tem a síntese da água por Cavendish, ele vai sistematizar, né, o H2O. A gente também vai ter a descoberta dos princípios de conservação de massas por Michelhen, Lomonosov. E a gente também tem o Lavoisier, ou Lavoisier, como algumas pessoas falam. Ele vai trazer uma das coisas mais interessantes, ele é um dos químicos mais interessantes que temos que prestar atenção aqui, né? Nada se cria, tudo se transforma. Ele tem as ideias dele voltada para algumas observações interessantíssimas da natureza. Ele acaba aqui determinando as composições do oxigênio, que já tinha sido descoberto. Nós temos também a utilização de balanças nos seus experimentos químicos. Através disso, ele também tem outras contribuições. Ele derrubou a flogística, ele percebeu que a massa dos produtos é a mesma massa dos reagentes e também quebrou as pernas da alquimia e da iatroquímica. Aqui temos uma nova química, uma química renovada, uma química moderna, uma química que pode respirar de ares cientificamente metodológicos, científicos, de análises colocadas ali praticamente como nos dias atuais, buscando uma certa perfeição das análises dos fatos, certo? E agora a gente vai para um dos últimos aqui, que vai ser Joseph Louis Proust, onde ele vai apresentar as ideias das leis ponderais, e ele acaba colocando que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Certo? Então era basicamente isso que queria passar para vocês. Na próxima aula vou estar falando um pouco sobre a Idade Contemporânea. Talvez vai ser o menor vídeo que vamos ter aqui, mas é basicamente isso que quero passar aqui para vocês hoje, certo? Então até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, aperte no sininho, aperte também no like e também comentem, estejam a par aí de todas as notificações do canal. Compartilhem aí com seus amigos nas redes sociais e é nóis. Valeu aí e falou!